Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. Então, essa é a live que estamos dentro da Semana Santa, a live que está dentro do Domingo de Ramos até a Páscoa do Senhor. Então, iniciemos este nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, esse tempo de Semana Santa, olha só, Semana Santa. A gente não pode apenas dizer Semana Santa por estar no calendário Semana Santa. Mas o que é Semana Santa? A Semana Santa é que compreende do Domingo de Ramos à Páscoa do Senhor. Tudo bem. Mas o que é que significa Semana Santa para ti? O que é que significa Semana Santa para cada um de nós? Sábado ou domingo passado, como foi que você iniciou a Semana Santa? Você participou do Domingo de Ramos ou do Sábado de Ramos? Você mentalizou a entrada de Jesus em Jerusalém? Para você, o que significa a entrada de Jesus em Jerusalém? Não pelo fato histórico, mas trazendo a realidade de que Jesus entra em Jerusalém, trazendo para a realidade de hoje. Para ti, o que é a Jerusalém? Poderíamos chamar a Nova Jerusalém, não a Jerusalém daquele tempo, mas a Nova Jerusalém no dia de hoje. A Nova Jerusalém somos cada um de nós. Você convidou Jesus a entrar na tua vida? Você abriu o teu coração e alegremente você acolheu com os ramos na mão, dizendo: vem, Senhor Jesus, vem em mim habitar. Vem, Senhor Jesus, vem em mim morar. Vem, Senhor Jesus, entra dentro de mim e expulsa de dentro de mim todos os inimigos, todos os vendilhões, todas as marcas estranhas ou negativas que existem dentro de mim. Vem, Senhor Jesus, e afasta de dentro de mim toda ação do inimigo, toda a força do encardido, toda a força de Satanás. Vem, Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração. E com a alegria, com os ramos na mão, eu digo: vem, Senhor Jesus. Vem habitar dentro de mim. Que mais que poderia ser a Nova Jerusalém? A tua casa. Você pediu para o Senhor: vem, Senhor Jesus. Entra na Jerusalém. Entra vitorioso na Jerusalém chamada minha casa, minha família. E que você dizia: abro as portas da minha casa, abro as portas da minha família. Entra, Senhor Jesus, e podes reinar. Reina, Senhor Jesus, na minha casa. Reina, Senhor Jesus, na minha família. Reina, Senhor, em cada um de nós desta casa. Reina, Senhor. Que o teu reinado aconteça também dentro desta casa. Nós te consagramos, Senhor, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e o da nossa casa. Te pedimos, reina, Senhor. Nós consagramos ao teu reinado. Nós consagramos ao teu poder. Entra, Senhor. Aí eu dizia:
As 4 missas que eu celebrei, eu dizia assim: ao chegar em casa com seus ramos, hoje, ao chegar em casa, a hora que você abre a porta da casa, inclusive se for a família, se tinha mais pessoas na igreja, eu dizia o seguinte: uma pessoa, aquela que tem os ramos, vai, abre a porta e com os ramos diz: Senhor, por esses ramos, entra dentro da nossa casa. Vem, Senhor Jesus, entra vitorioso. Nós abrimos a porta da nossa casa. Entra, Senhor. Como se Jesus fosse uma pessoa mentalizando uma pessoa. Entra, Jesus. Entra na casa. E aí eu disse, você vai entrando, você vai passando com os ramos, dizendo: Senhor, aqui é o nosso quarto, o quarto do casal. Entra, Senhor, aqui o quarto da nossa filha, do nosso filho. Aqui a sala, aqui a cozinha, aqui a varanda. Para que Jesus possa entrar na sua casa e dizer em cada cômodo: reina, Senhor, para levar a paz, para levar a proteção, para levar os espíritos puros, os espíritos do amor, da luz, da fé, da esperança, da alegria, da caridade, da participação, da ação, de tantas coisas boas que precisamos na nossa vida. Então, isso foi ontem. Mas aqui também, se estamos nesse tempo de Semana Santa, quinta-feira é um dia propício para nós participarmos, valorizarmos a Semana Santa, valorizarmos mesmo, que possamos tirar o tempo para ir na missa. Deixa a quinta-feira à noite para o Senhor. Não coloque outras atividades. Não coloque reuniões, não coloque encontro, não coloque festa, não coloque passeio, não coloque na praia, não coloque nada. Nem mesmo para ir para a faculdade, para ir para a escola. Uma noite que você perde, não vai perder o ano. Se depois, durante o ano, você tem as bênçãos do Senhor, de sabedoria, inteligência, discernimento. Quem fica com o Senhor agora, o Senhor ficará com a pessoa durante o ano todo. Aí você vai, muitos dizem que é a celebração o mais importante, como muitos falam, celebração do lava-pés. Mas o mandamento do amor deixado por Jesus, a gente o vive o ano todo, em todas as missas, a gente fala, entre aspas, do lava-pés, do amor de um para com os outros. O mais importante na Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia. Jesus, sabendo que ele ia morrer, que eles iriam matá-lo, ele disse o seguinte: o que é que eu vou fazer para permanecer vivo, real e verdadeiro na face da terra e no coração do povo? Aí ele pensou naquela primeira missa da Quinta-feira Santa, que é chamada primeira missa celebrada por Jesus. Inclusive, se alguém te perguntar, na Igreja Católica, quem celebrou a primeira missa? A primeira missa foi celebrada por Jesus. Naquela Quinta-feira Santa, juntamente com os discípulos, que ele disse, pegando naquele momento, é aquilo que o padre faz no dia de hoje, que o bispo, o papa faz, pegando aquele pão, ergueu os olhos aos céus e disse: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pegou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, que é dado por vós. O pão e o vinho que se tornaram corpo e sangue do Senhor para permanecer em espírito e verdade no meio de nós. Então, quinta-feira, instituição da Eucaristia e a valorização do sacerdócio.
Então você vai na quinta-feira também para rezar pelo padre da tua paróquia, pelo pároco, pelo vigário da tua paróquia, pelo bispo da tua diocese, pelo papa. Porque são esses que fazem com que, através da consagração, exista a presença de Cristo na face da terra. Nada se assemelha ao poder de uma Santa Missa. Nada se assemelha. Nem mesmo a celebração de um diácono. Nem mesmo a celebração do ministro da palavra. Nem mesmo a celebração do ministro da Eucaristia. Nem mesmo a reza de um terço. Nem mesmo um grupo de renovação carismática. Nada se iguala ao poder de uma Santa Missa. Nada se iguala ao poder do sacerdote. Nada se iguala. Se alguém troca a missa, deixa de ir numa missa para ir na comunidade, por exemplo, aonde tem os ministros, você sabe que na comunidade com os ministros, ou seja, com quem for, é válido somente para aqueles que não conseguem ir até a igreja onde tem um padre. Por não poder ir até na igreja onde tem um padre, que pode ser numa comunidade, pode ser na igreja matriz ou na catedral, é válido para estes, mas não para todos da comunidade. Aqueles que têm condições de ir até a igreja, de ir até onde tem a missa, é convidado para ir na missa, porque está trocando a missa por um culto, está trocando a missa por uma celebração, está trocando a missa que é preceito dos domingos e dos dias festas de guarda. Na sexta-feira santa, às 3 da tarde, o momento mais triste, que é da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a paixão, chamado paixão e morte de Cristo na cruz. É lá que você vai estar junto com Jesus. É lá que você vai sentir esta dor da perda, da tristeza. Porque a própria Bíblia diz que às 3 da tarde o sol parou. Mas só que o sol deixou de iluminar. Tudo se escureceu. Houve uma escuridão. O sol parou, 3 da tarde parou. E aí, o que é que houve? O tempo todo escureceu. E aí é o nosso momento de sentir também que sem Jesus a nossa vida é uma escuridão. Sem Jesus não há luz. Sem Jesus não se sabe qual o caminho a seguir. Sem os ensinamentos e mandamentos de Cristo, a nossa vida ela se torna uma escuridão, onde a gente não consegue ver na nossa frente. Não se tem mais objetivos, tudo se torna vazio. No sábado, é o grande grito da vitória, é o grande grito da ressurreição, é o grande grito de voltar novamente à luz, e com a luz as trevas se dissipam. Com a luz não há escuridão. Com a luz há caminho certo. Com a luz há caminho da vitória. Com a luz há caminho da salvação. Então, se você for apenas na sexta-feira e você não for no sábado, na celebração, na missa, você vai parar na escuridão. Você parou na escuridão. Mas você é convidado a passar
pela escuridão, mas vencer a escuridão. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, vencer toda escuridão, a escuridão da vida, a tristeza da vida, as lamentações da vida, encontrar a luz, encontrar o sentido de viver e fazer as coisas acontecer. Por isso que estamos na Semana Santa. E na Semana Santa nós queremos viver tudo isto que acabamos de falar aqui. Você então é convidado a fazer a experiência do Tríduo Pascal. E no domingo, a celebração então da Páscoa, mais a passagem, a Páscoa mesmo, Páscoa, na verdade é no sábado à noite, em que o padre proclama a passagem. Passagem que significa da morte para a vida, da escuridão para a luz, do vazio para um estado de preenchimento com o Cristo e Senhor nosso. Tudo volta a ter vida de novo. Até a própria igreja, no sábado à noite, ela volta a ter vida de novo. Você sabe que nas igrejas, todas as igrejas, todos os santos, inclusive a cruz de Cristo, elas devem estar veladas, tapadas com um pano roxo. Todas as comunidades, inclusive comunidades menores, comunidades maiores, aquelas que têm alguma celebração no tríduo, alguma coisa assim, desde domingo de Ramos, esta semana toda, as cruzes e tudo são tudo veladas. Os santos são todos velados. E aí então, no domingo, na noite de sábado à noite, na hora da passagem, na hora em que é declarado pelo glória, o momento do glória, que é Páscoa, que é passagem, que é vida, que é luz, inclusive se deixam as luzes apagadas. Até neste momento se celebra a primeira parte da missa, até este momento, na escuridão. Assim, com poucas luzes. Mas a hora que é dito é Páscoa, é ressurreição, é vida nova. Então, neste momento, se dá um ar diferente, se acendem as luzes, todas, se tocam os sinos, se descobre de novo os santos, a cruz de Jesus e tudo mais, porque Cristo ressuscitou. Cristo está vivo e presente no meio de nós. Estamos na Semana Santa. Te desejo uma feliz e abençoada Semana Santa, com muito amor, muita vida, muita saúde, mas muita fé para celebrar os mistérios da Páscoa, os mistérios do Senhor. Bom, mas aí já falei bastante sobre isto e ainda nem li o texto bíblico, porque quando a gente começa a falar alguma coisa assim, que é legal, a gente perde a noção do tempo. A noção do tempo, mas eu queria passar isto para você, porque eu sei o quanto que a Semana Santa é importante na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Por isso que eu tinha que dar este recado, porque esta é a Semana Santa. O texto, a citação bíblica, está em Jeremias 17, versículos 5 a 10. Jeremias 17, versículos 5 a 10. E que diz assim, ó. Isto diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração,
prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e deshabitada. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui vou falar apenas 3 coisas, mas essas 3 coisas envolvem todo o texto. 3 coisas que envolvem todo o texto. Eu começo aqui dizendo, começo pelo fim, tá? Começo aqui pelo último versículo. Diz assim: eu sou o Senhor. Prescruto, ou seja, conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração. Conheço os teus sentimentos. Conheço a tua mente. Conheço as tuas emoções. Eu te conheço. Para mim, disse o Senhor, não tem nada de escondido dentro de você. Aquilo que você pensou, eu conheço. Aquilo que você fez, eu conheço. Aquilo que você disse, eu conheço. Aquilo que você fez com a tua esposa ou deixou de fazer, eu conheço. Aquilo que você pensou ou fez do seu marido, eu conheço. Eu sei muito bem o que você fez. Eu sei muito bem o que você anda fazendo por aí. Eu conheço todos os teus passos. Disse o Senhor, eu conheço. Eu conheço os teus sentimentos. Eu conheço aquilo que você escreve no WhatsApp. Eu conheço aquilo que você escreve ou manda para alguma pessoa, algum amigo, alguma amiga, através do Instagram, através do Messenger, através do Facebook. Eu sei muito bem o que você manda. Sei muito bem das coisas boas que você manda, das coisas da igreja, das coisas que você orienta as pessoas, mas também sei muito bem daquilo que você manda que não me agrada o meu coração. E ele disse, eu conheço. Não adianta você querer me dizer que, Senhor, Senhor, eu não sou como esta mulher que vem aqui na frente, que se achou indigna até mesmo de levantar os olhos, por se achar pecadora. Senhor, tu sabes que eu jejuo 3 vezes por semana. Senhor, tu sabes que eu dou uma oferta. Senhor, tu sabes isso. Senhor, tu sabes aquilo. Palavras é uma coisa, o Senhor disse, eu conheço muito bem a tua vida. Eu conheço muito bem o que você vê na televisão. Eu conheço muito bem o que você vê na internet. Eu conheço muito bem. Então, para o Senhor, não precisa dar explicações daquilo que nós somos. Nós não precisamos dizer, o Senhor sabe muito bem.
É melhor dizer, falar a verdade para o Senhor, do que falar as mentiras. E aqui ele diz, ó, porque eu conheço muito bem quem é você, então eu te dou, conforme o seu proceder e conforme o fruto das suas obras. Você vai receber de mim, o Senhor, exatamente aquilo que você merece. Porque se você não merece, você não vai receber. Você não merece, você não vai receber aquilo que você não merece. Senhor, Senhor, eu preciso de saúde, eu preciso de saúde. Tá. Eu preciso de saúde para quê? O que foi que eu fiz para que essa doença se abatesse sobre mim? O que é que eu deixei de fazer de bom para que essa doença se abatesse sobre mim? Então, às vezes, a gente pede tanto para o Senhor, mas a gente não faz. Fica terceirizando, Senhor, Senhor. Mas a índole, a vida, a vivência, a conduta não corresponde naquilo que é para merecer as graças de Deus. Quando vai que se encontra com alguém, faz comentários pecaminosos, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal desse, fala mal daquele. Inventa histórias, inventa fofocas, dissemina discórdia, maus pensamentos, maus desejos. Então é preciso agora aqui parar e olhar como é a minha índole. Como são os meus pensamentos? O que eu tenho pensado? O que passa pelo meu pensamento, eu como homem? Que passa pelo pensamento quando passo perto de uma mulher ou de uma moça? Principalmente de uma mulher ou de uma moça, né? Assim que tem uma vestimenta, um vestir meio provocante. O que passa pela minha cabeça? Não vai agora querer me dizer, padre, mas a gente não é de ferro, sabe? A gente não é feito de ferro. Não precisa ser de ferro para ter bons pensamentos. Quando passa um homem elegante, bem vestido, um homem chique, ou quando você vai na academia, e estão lá com aquelas, né, com aquelas regata, coisa assim, musculosos, fazendo lá aquela ginástica, coisa assim. O que te vem em mente? Já pensou nos pensamentos vulgares, pecaminosos, com desejo de ter, de possuí-lo? Ou pensamento dos olhos? O que é que eu vejo? O que é que eu procuro ver? Pensamento dos ouvidos? O que é que eu busco ouvir? Minha boca, o que é que a minha boca fala? Será que são palavras construtivas ou destrutivas? Será que verdadeiramente eu falo do amor de Deus ou falo um monte de asneira? Palavrões, xingamento? O que guardo no meu coração? Então essa é a primeira coisa. Não iria me alongar, né? Mas aqui já, então, a primeira coisa. Analisar, analise.
Depois a segunda coisa, ó. Aqui já começa dizendo, bem no início agora, maldito o homem que confia no homem, que faz as coisas do homem e que consiste apenas na sua carne, ou seja, no seu poder, que não confia no Senhor. Pessoas que só pensam nos prazeres da carne, pessoas que só pensam nos prazeres mundanos, pessoas que só pensam em fazer coisas erradas, pessoas que tramam o mal, pessoas que se preparam para viver mais um final de semana daquele jeito, droga, bebida, álcool, sexo, por aí vai. Essa pessoa é maldita. Maldita porque não recebe as bênçãos de Deus. Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar por tudo isto. Então, como está o seu coração? Você também pensa muito na carne, nos prazeres carnais? Na alegria carnal? Na satisfação carnal? Ou você se preocupa com o espírito, com o espiritual, com a fé, estar com Deus, fazer aquilo que Deus te orienta, aquilo que Deus te guia? Quem pensa assim na carne, nos prazeres, no sexo, no álcool, nas drogas, na prostituição, esse aqui é maldito, é uma pessoa maldita. Não vai para frente. Padre, você não está pegando pesado? Não, porque eu estou lendo aquilo que está aqui na palavra do Senhor. Foi o Senhor que disse através de Jeremias. Por outro lado, se maldito era uma palavra forte, então mudemos. Então vamos dizer que bendito é o homem, bendita é a mulher, bendito é o homem, bendita é a mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Vive de acordo para agradar a Deus, para fazer as coisas de Deus. Eu disse nesse aqui de cima que não iria para frente, não vai para frente, não prospera. Mas aquele que é bendito, aquela que é bendita, aquela que tem um coração puro, aquela que tem pensamentos positivos, pensamentos puros, que tem os olhos limpos, que tem os ouvidos puros, que tem a boca e o coração limpos. O que acontece então com pessoas assim? Olha aqui, ó. Cuja esperança é o Senhor, é como árvore plantada junto às águas. O que acontece com uma árvore plantada junto às águas? Estende as raízes em busca de umidade, sempre encontra umidade, sempre encontra força, sempre encontra a graça para viver e viver bem. Não seca, não passa por dificuldades. Esta árvore não teme o tempo feio, não teme o calor. Sempre vence, não tem tempo feio para aqueles que amam o Senhor. Sua folhagem, suas folhas mantêm-se verde, nunca seca. Naquilo que faz, nunca seca. Mantém-se sempre verde.
não sofre míngua. Não sofre míngua na vida, por nada, nem seus trabalhos, nem na sua vida. Não sofre míngua por doença, não sofre míngua nas calamidades, não sofre míngua nas perdas, não sofre míngua. Em todo tempo de seca, nunca deixa de dar frutos. Você sempre estará produzindo, você sempre será uma pessoa próspera, você sempre será uma pessoa de sucesso, sempre, porque você é uma pessoa bendita. Bendita o quê? Que faz as coisas por merecer as bênçãos de Deus. Você não é uma pessoa maldita, que se entregue aos prazeres do mundo, que busca as coisas do mundo, mas você é uma pessoa bendita, porque você busca viver a sua vida de acordo com as bênçãos e com as graças do Senhor. Essas são as 3 coisas que eu disse que eu iria passar para você hoje, para você refletir. Primeira coisa, então, analise quem é você. Você é merecedor? Você é merecedor? As tuas atitudes é de merecimento? Depois, se você vê que você não é merecedor, porque você não segue o Senhor, porque você busca as coisas do mundo, porque você se apega às coisas mundanas, então você não vai prosperar. Sinto muito em te dizer. Você não vai vencer, você não vai ser feliz. Mas se o teu coração, a tua mente diz, eu faço as coisas de Deus, eu busco as coisas de Deus, eu não me desvio do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu participo dos 10 mandamentos, eu vivo os 10 mandamentos, eu vou na missa todos os domingos, eu busco me encontrar com o Senhor, eu me confesso uma vez por ano, na Páscoa do Senhor, pelo menos, e se você vai ver que você é do Senhor, eu te dou uma boa notícia. Você é uma pessoa que vai prosperar. O Senhor vai te livrar, o Senhor vai te abençoar e você vai prosperar e ser uma família alegre, contente e feliz. Pense nisto e um grande abraço. Coloque lá também a água para ser abençoada. Coloque lá a água, que já vamos fazer uma oração, também pedindo que Deus abençoe a água, para que a água ela possa te começar a purificar. Olha aqui, ó, estou olhando assim para o alto, quando que eu olho assim para o alto, eu vejo assim, sempre vejo o Senhor me dando um direcionamento. Você pode até fazer o seguinte, esta água, olha só, você coloca aí para ser abençoada. Você pode beber, você pode fazer o seguinte, coloca um pouco de água, dessa aqui, dentro de uma jarra, tá? Dentro de uma jarra. Quando você vai tomar um banho, enche aquela jarra com outra água, mas tem água benta lá dentro. Você vai fazer o seguinte, toma o seu banho, depois você pega aquela jarra com água, desde a cabeça aos pés, joga em cima da cabeça e deixa essa água escorrer pelo corpo todo. E você vai pedir, Senhor, purifique os meus olhos, purifique os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, purifique o meu pensar, purifique o meu agir, purifique a minha mentalidade, purifique os meus sentimentos, purifique-me, Senhor. Então você vai fazer isso aqui, você vai jogar água e depois não se seque logo em seguida, não. Enquanto isso, depois que você fez isto, pare lá debaixo do chuveiro. Pode, né? Claro que quando você joga água, o chuveiro já deve estar desligado, né? Aí você joga a água, né? E deixa a água secar no teu corpo. Quanto tempo, padre? Pode deixar secar. Enquanto isso, você reza as 5 pedrinhas da vitória.
Padre, quais são as 5 pedrinhas? Um Pai Nosso, 3 Ave Marias e eu creio. Repito, um Pai Nosso, 3 Ave Marias e eu creio. Você vai ver como a sua vida vai ser totalmente diferente. Traga água que eu vou abençoá-la então nesse sentido. Já colocaram aí a água? Tá, então eu vou abençoar. Por este sinal, pelo sinal da Santa Cruz, abençoe, ó Pai, a água que está aqui na minha frente, a água que está diante do receptor, de onde as pessoas estão me vendo, seja pela live, seja pelo vídeo. Dignai-vos, Senhor, de abençoar para que esta água nos purifique, nos lave de toda antiga culpa, de todo pecado, de todo mal que existe em nós, de toda impureza, de toda doença, de toda enfermidade, de toda contaminação, de todo mal-estar. Que esta água também traga para nós uma vida nova, uma vida de bênção, uma vida de paz e alegria, e que nós nos tornemos em tudo merecedores das bênçãos e das graças de Deus que é Pai Todo-Poderoso. Abençoe, Senhor, a água e todos aqueles que a usaremos para beber ou para nos purificar. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém.